Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai discutir sobre um tópico novo, tá? Gostaria muito que a gente estivesse em sala para discutir toda vez que começa um tópico, né? É bem legal esse primeiro contato, mas não é possível nesse momento. Então, a gente vai fazer toda a discussão dessa parte mais conceitual, tá? E vocês vão ter o roteiro número 4, então, para desenvolver nessa semana. Combinado? Bom, gente, então, a gente vai começar a falar sobre controle de qualidade microbiológico. Até agora, tudo que a gente viu estava relacionado ao controle de qualidade físico-químico, que são os testes relacionados à questão mais estrutural, tá? Teste de friabilidade, teste de dureza, teste de ponto de fusão, pH, enfim. Agora a fala muda um pouco, a técnica muda, até alguns aparelhos, instrumentos que a gente usa também são diferentes, tá bom? E a gente vai fazer toda essa discussão conceitual, inclusive com um passo a passo de preparação bem simples dentro de um laboratório de controle de qualidade microbiológico, tá? Por questão de curiosidade, quem trabalha no fisicoquímico não vai para o laboratório de microbiológico fazer um teste. São contratos diferentes, são pessoas diferentes. A gente não fica transitando de um laboratório para o outro. E nem é o mesmo laboratório. Tem um laboratório que é de controle de qualidade físico-químico, com todos aqueles equipamentos que vocês já viram, e tem um laboratório de controle de qualidade microbiológico, com outras pessoas trabalhando, com outros procedimentos, com outros POPs, outros testes, inclusive outros aparelhos, ok? Bom, vamos lá então. Primeiro, gente, por que vocês acham que tem essa parte de microbiologia dentro do controle, né? Todas as questões físico-químicas que a gente viu diz respeito mais a molécula e a molécula, tipo o princípio ativo e o princípio ativo, a substância e a substância. Já quando a gente fala em microbiológico, a gente não olha só para a molécula, a gente olha para a contaminação que pode ter naquela substância. Então, os insumos, as matérias-primas, os próprios produtos acabados, eles precisam estar livre de qualquer tipo de contaminação. Ou não necessariamente contaminação zero, entendam? Existe um limite de aceitação para aquele tipo de contaminação, tá? Acima daquilo é possível de causar doença, abaixo, não. E aí existem aí os valores de referência também para o controle microbiológico, certo? E aí quando eu falo de contaminação, contaminação por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários, enfim, tá bom? E aí a gente faz então os testes microbiológicos para detectar se naquela amostra, o que é a amostra? A amostra da matéria-prima que acabou de chegar, a amostra do produto acabado, do produto em processo. A gente vai retirando amostras e vai fazendo os testes em paralelo, os físico-químicos e os microbiológicos. A diferença é que o microbiológico não adianta você falar, micro-organismo cresce. Não, tem tempo. Não é a destreza do analista, não é se o analista é rápido, não. Existe um tempo de incubação para aquele micro-organismo crescer ou não, né? Se crescer porque a amostra estava contaminada, não crescer, ela não está contaminada, certo? Bom, e falar em contaminação nunca foi tão atual, né? A gente está falando, vivendo, respirando contaminação, né? Então nunca foi tão atual, junto aí com todas as técnicas de biossegurança que vocês já viram, né? E a contaminação microbiana, né? Microbiológica de um produto não estéril, que ele pode acontecer, né? Se está contaminado. Primeira coisa é degradar o produto e não fazer efeito. Agora, a segunda coisa é não só isso, é contaminar a pessoa. Então, ser tóxico. Porque ele pode estar contaminado e não se tornar tóxico até tanto de limite. Ele só não faz efeito. Agora, ele pode, além de não fazer efeito, ele ainda se tornar tóxico no sentido de contaminar, risco de infecção para o próprio usuário, tá? Bom, e aí, gente, a gente tem vários tipos de teste que a farmacopeia preconiza, que estão descritos na farmacopeia, tá? A gente, no curso, a gente fala assim,
no geral, como é que eu procedo, como que é o passo a passo. A gente não tem condições técnicas de realizar todos esses testes, tá? Mas vocês conseguem ter uma boa visão do laboratório de controle microbiológico, certo? Bom, agora a gente vai seguir por passos, tá? Primeiro passo que a gente vai discutir são materiais, equipamentos e vidrarias que são imprescindíveis, ou seja, não pode faltar no laboratório de microbiologia, tá? A maioria vocês conhecem, alguns são diferentes, tá? Então, não conseguimos trabalhar sem uma autoclave. A autoclave, ela pode ser a horizontal, como essa, inclusive é a que a gente tem lá no laboratório, e a vertical, tá? A autoclave, simplificadamente, ela é uma panela de pressão, tá? Uma panela de pressão, ela vai aumentar muito a pressão, aumenta a temperatura, e com essas condições ela consegue esterilizar o produto que está dentro, tá? Essa aqui é já uma de maior porte, ela é a vertical, ela tem uma capacidade interna maior e ela trabalha com esses feixos. A gente chama aí de orelha na prática, a gente fala as orelhas da autoclave. Elas são as garras. E as garras, elas nunca podem ser fechadas uma depois da outra. Não sei se vai conseguir ver o que eu tô fazendo aqui. Elas sempre têm que ser fechadas em paralelo. Por quê? Porque você consegue contrabalancear o deslocamento de ar lá dentro para que não tenha nenhum risco até de explosão, enfim, tá? Estufas de incubação são as estufas. A estufa ela vai deixar a placa, né, o produto que você colocar lá dentro, numa temperatura confortável para o micro-organismo crescer. Em torno de 37 graus é mais ou menos a temperatura do corpo, tá? Então ela vai controlar a temperatura em torno de 36, 37, dependendo do tipo de teste que você vai fazer. Então deixa ali controlada a temperatura e vai passar vários dias. Então você dá um meio de cultura para o micro-organismo, que é o alimento. Você dá temperatura confortável, pronto, ela come e cresce, come e cresce. É isso que a gente quer ver depois de alguns dias de análise. Um refrigerador que não precisa ser esse, que é um refrigerador já de produtos químicos, né? Que não tem nada na porta, que é transparente, pode ser um refrigerador comum, desde que a temperatura esteja controlada. Esse nós não temos um laboratório para vocês verem, esse é um shaker ou rumbeira. É a mesa agitadora. Então a gente coloca o produto que você quer aqui, às vezes a bactéria já está aqui, fechado, e ele chacoalha. Shaker é porque ele agita, ele vai chacoalhando o meio que tá aqui dentro, tá? Conhecido de vocês, a cabine ou fluxo laminar, né? E aí vocês viram muito isso aqui em biossegurança. Lembra que ela não tem filtro exaustor, ela não é exaustora, ela é para produtos estéreis. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, higienizo com álcool 70, ligo a luz UV, deixo um tempo a luz UV. O que tiver ali dentro vai ficar estéreo. A gente falava disso em biossegurança como um equipamento de proteção não, né? Um equipamento de segurança no laboratório. O micro, né? Os microscópios, já bem comuns de vocês. Essa é nova. Essa chama câmara de Neubauer. É esse material aqui. É que nem uma lâmina de vidro, só que ela é bem mais espessa e densa, pesada. E aí a gente faz o quê? Quando a gente quiser contar quantos micro-organismos tem, a gente faz uma diluição do micro-organismo, ó. Vocês conseguem ver aqui na pontinha de uma pipeta, tem aqui uma solução de micro-organismo. A gente coloca aqui na câmara. Isso aqui a gente vai colocar no microscópio. Quando a gente coloca isso no microscópio, amplia muitas e muitas vezes, é isso aqui que a gente vê, tá? Isso aqui é o que a gente consegue ver aqui, ó, nessas duas chapas, tá? E a hora que a gente joga no microscópio, a gente consegue contar quantas bactérias, enfim, quantos micro-organismos nós temos aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês em laboratório, quando a gente voltar, então esse vocês vão ver com mais clareza na mão de vocês, tá? Aqui um pouquinho mais de perto.
aqui colocando o micro-organismo, é uma solução, né, de micro-organismo, e a gente vai contar. Serve para contagem de micro-organismos. Bico de Bunsen, tá? Ele é ligado, é como uma vela, só que é ligado no gás. Tá? Então tem que ter uma tubulação de gás. Os laboratórios que têm o bico de Bunsen tem que ter uma tubulação de gás ligada, tá? E a gente usa muito para aquecer, principalmente algumas alças, alça de platina, que eu já vou mostrar em outro slide, tá? Aquele de pertinho. Aqui a gente controla a abertura de ar para entrar o oxigênio e ter a chama, e aqui vem a mangueira do gás. Esse é um banho-maria, também bem utilizado em laboratórios, tá? Vai água dentro, ele tem uma temperatura controlada também para você solubilizar alguns materiais. Lembra que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade? Né? A gente já viu isso lá na prática de solubilidade. Então, esse aqui ajuda a gente. As balanças, principalmente as analíticas, porque as quantidades em controle de qualidade microbiológico, a quantidade é muito pequena, então principalmente a gente usa a analítica. Os tubos de ensaio, né? Para quem lembrar aí da agitação de tubo de ensaio, a técnica de agitação de tubo de ensaio, a gente usa bastante. Placas de Petri, tá? Podem ser de vidros ou descartáveis. Só um detalhe, a placa, ela sempre tem uma base e uma tampa, tá? Ela sempre tem um encaixe. As pipetas, essas aqui vocês estão acostumados, são as pipetas de vidro. A pipeta de Pasteur também, que a gente começou a utilizar, mas é muito utilizada em laboratório de controle, a pipeta automática, tá? Essa é a Multi, que ela tem 8 poços, 8 entradas para ponteira, e essas que são as simples, uma ponteira só. Aqui você coloca a quantidade de volume que você quer, aí a gente aperta, ela suga aqui na ponteira, a quantidade de volume sempre é muito pequeno. Lembra que eu falei? Controle de qualidade microbiológico trabalha com concentrações, com quantidades muito pequenas, tá? Aqui mais modelos. Essa aqui é a Multi, que ela consegue pegar 8 ponteiras de uma vez. Ela é utilizada para placa de 96 poços, tá? Que eu vou mostrar já já. Balão de fundo chato. Ele parece um balão volumétrico, mas ele é diferente. Ele consegue ficar apoiado, porque a gente tem o balão de fundo chato e o balão de fundo redondo, tá? E aqui ele é conectado em um outro aparelho. O Erlen, bem conhecido nosso. Lâminas de vidro e lamínulas, que vocês já utilizaram. Agora aqui, cabo de colle, esse é novo. O cabo de colle é um cabo de madeira com borracha, tá? Essa parte aqui. Por que tem que ser de borracha? Porque a gente segura a alça para aquecer no bico de Bunsen. Então, se for tudo de metal, você não vai conseguir ficar segurando, tá? Então, é por conta de uma segurança. E aqui vem uma alça. Para que essa alça? Para a gente coletar alguma amostra. A quantidade é muito pequena mesmo, tá? Alça de platina, aqui ó, tem uma alça de platina, tá? E ela pode ser aquecida, mas a gente tem as alças que são descartáveis também, inclusive no laboratório vocês vão utilizar. Aí não vai aquecer no bico de Bunsen. Quando a gente fala aquecer no bico de Bunsen, tem um nome técnico, chama flambar. Então, você pegar um material, bico de Bunsen, e pegar a alça de platina e fazer isso aqui para aquecer e acabar esterilizando essa ponta aqui, a gente chama esse processo de flambar a alça. A alça de Drygalski, ela é o mesmo material de um bastão de vidro, só que ela tem esse triângulo, esse triângulo embaixo, que a gente chama de rodinho na prática, mas é a alça de Drygalski. E a gente, com o meio de cultura numa placa, a gente consegue espalhar aquela solução com a amostra na plaquinha, que nem um rodinho mesmo para espalhar. Tudo bem? Então, tem alguns materiais aqui, a maioria vocês já conhecem, alguns talvez não. E agora nós vamos para a segunda etapa, que é um passo a passo do controle de qualidade. Então, desde fazer
ou a preparação do meio de cultura, escolher o meio de cultura até a análise. A gente vai passar por um passo a passo. Então, primeira coisa, eu tenho que selecionar o meio de cultura. E a pergunta é, né? Qual meio de cultura? Gente, existem muitos, infinitos meios de cultura diferentes. O que é o meio de cultura? Sabe quando o paciente está internado, acamado e que muitas vezes ele não pode se alimentar por via oral, ele precisa passar sonda? Para passar sonda, existem os suplementos aí que são industrializados, que são pós, que você mistura num líquido, numa água, no suco, no leite, depende do insumo, né? Desse suplemento. É a mesma coisa. É um pó com muitos nutrientes diferentes que a gente mistura num líquido e vai formar o meio de cultura para o microorganismo. Agora, por que são infinitos? Porque cada meio de cultura tem nutrientes diferentes. Uai, gente, a gente não gosta da mesma coisa para comer. A gente gosta. Tem gente que gosta de uma coisa, eu gosto de outra e não gosto daquilo outro. Os micro-organismos são a mesma coisa. Tem nutriente que tem micro-organismo que não se alimenta dele. E tem micro-organismo que se alimenta. Assim como tem meios que a gente chama de seletivos e meios não seletivos. Os meios seletivos são aqueles meios que têm nutrientes específicos para um tipo de micro-organismo. Então, ele é bem específico para aquele micro-organismo, porque tem os nutrientes que aquele micro-organismo gosta. Agora, um meio não seletivo, não seleciona, é um meio que a gente chama de meio geral. É um meio que tem a maioria dos nutrientes que todo mundo gosta. Por exemplo, para a gente seria arroz e feijão. Arroz e feijão, na média, a maioria das pessoas come. Seria isso. O meio não seletivo é um meio que tem nutrientes gerais que a maioria gosta. E aí depende do seu teste. Se você sabe exatamente qual micro-organismo tem ali, você já vai num seletivo, que ele vai crescer. Puxa vida, eu não sei. Coloca um não seletivo para ver o que cresce, que aí vai crescer muita coisa diferente. Então, gente, na verdade, a escolha do meio depende muito de qual o teu tipo de teste, tá? Então, os meios de cultura são preparados especiais com finalidade de cultura de micro-organismos. E, gente, o que é? É um pó que tem nutrientes, tá? São conjuntos de nutrientes, existe uma grande variação nutricional e são feitos de acordo com as exigências nutricionais de cada micro-organismo, fungos ou bactérias, tá? Por isso eles são bem diferentes. Aqui eu coloquei algumas imagens. Tem meios que vão ficar líquidos, tem meios que são sólidos e tem meios que são semissólidos, tá? O que vai variar? É a quantidade de agar. O que é o agar? Agar é aquela substância que vai dar consistência, tipo gelatina. Gelatina tem agar. Quanto mais agar, mais próximo de um meio sólido. Quanto menos agar ou zerar o agar, é um meio líquido. Tá? Aí deixei um conceito para vocês da farmacopeia, tá? No meio sólido, o que a gente visualiza? A gente visualiza bolinhas de colônias de bactérias. No meio semissólido, a gente não vê só essas bolinhas de cultura que vocês vão ver em outras fotos. A gente vê o meio ficar turvo. Então, por exemplo, se você pegar uma água, um copo de água, peguei ele hoje, a gente olha o copo, um copo transparente, água límpida. Lembra desse termo? Límpida. Então, ela é transparente. Se eu deixar uma semana parada aqui, um copo de água, ficou parado uma semana. Na hora que você pegar, não é mais límpida. Ela já tá mais viscosa. Ela já tá mais... Ela não tá límpida, ela tá mais leitosa, né? Não passa toda a luz. Por quê? Porque ali já tem micro-organismo. E é líquido. Então, você começa a ver turvar. Começa a ficar turvo. Não passa mais toda a luminosidade. E aí, gente, eu deixei o link para vocês. Vai estar esse link no roteiro para vocês olharem, tá? É um link da farmacopeia. E aí, para vocês olharem os diferentes meios de cultura, para vocês verem curiosamente, né, por curiosidade, tipos de meios de cultura e o que vai.
caldo de carne, meio agar sangue, Miller-Hinton, tem vários nomes e nutrientes diferentes, tá? Então vai estar lá num passo do roteiro de vocês. Muito bem. Falado de meio de cultura, selecionamos o melhor meio para análise. Aí eu vou pesar o quanto eu preciso. Sempre no meio de cultura tem indicado quantas gramas para quanto de ml você vai fazer, tá? Então faz uma regra de 3, eu vou fazer 1 litro de meio de cultura, faz uma regra de 3, adaptada aí. Sempre o meio de cultura traz essa proporção. E a gente vai pesar o quanto que nós precisamos. Pesei, vou misturar isso então, homogeneizar no líquido que foi indicado. Na maioria das vezes é água, tá? Água purificada. Certo? Então eu coloco o pó no líquido, homogenizo e criei o meu meio de cultura. Mas não é só isso, né? A gente vai aquecer. A gente fala aí no popular cozinhar o meio de cultura. E é um cheiro absurdamente característico de laboratório de microbiologia. Cheiro bem forte. Vocês vão fazer essa prática. Essa parte é toda conceitual, mas a gente vai fazer a parte prática lá no laboratório quando nós pudermos voltar, né? E aí vocês vão poder ver um pouquinho disso na prática. Então a gente cozinha o meio numa chapa aquecedora mesmo, e aí ele tá pronto. Até a gente fazer a autoclavagem. Porque como o meio tá pronto, isso não quer dizer que ele está estéril. Então, se o meio de cultura tiver contaminação já, seja pelo ar, eu já não tenho um teste confiável. Então, o meu meio tem que estar totalmente estéril. Como é que a gente faz isso? Depois do meio preparado, a gente autoclava o meio de cultura. Tá? Então, leva o meio para uma autoclave, você leva o meio num material que seja resistente a esse aumento de temperatura, né? A gente tem umas garrafas bem, assim, ó, parecidas com essa mesmo. E fazemos a autoclavagem do meio de cultura. Depois dele autoclavado, aí sim ele tá pronto. Só que, gente, se eu autoclavei e abrir aqui, adiantou nada? Então, eu tenho que abrir esse meio de cultura só num lugar que seja estéreo. E para onde a gente vai? Nossa famosa capela de fluxo laminar, tá? Ou capela biológica. Então, a gente pega fechado. A capela, nesse momento, já tem que ter feito o POP de uso da capela, que é fazer higienização com álcool 70, ligar a luz UV pelo tempo determinado, tá? Feito isso, eu pego o meio estéreo e vou colocar dentro da capela. Tá? E aí, gente, agora a gente vai vir com alguns termos técnicos. Meu meio tá pronto lá dentro da capela. Agora eu preciso pôr esse meio aonde ele vai ficar. Numa placa de Petri, numa garrafa específica, num tubo de ensaio. Agora eu preciso colocar ele onde ele vai ficar. A gente chama esse procedimento de plaquear. Plaquear é simplesmente o ato de pegar o meio de cultura pronto, pegar uma placa, que eu não achei nada aqui, pegar uma placa, verter o meio de cultura nessa placa e deixar a placa esfriar. Que aí o meio de cultura esfria, ele solidifica, na maioria das vezes é sólido, mas pode ser líquido e ele não vai solidificar mesmo. Tá? O que é isso? Tá? Então, plaquear é colocar o meio de cultura na placa. Tá? Aqui eu coloquei para vocês verem diferentes tipos de placa. Então, essa é a placa de Petri tradicional, dá para ver que é de vidro. A gente tem a placa de 6 poços. É muito comum a utilização dessas placas quando a gente está trabalhando com células in vitro para fazer teste, para testes de farmacovigilância, por exemplo. Essa é a placa de 96 poços. Essa é um exemplo de garrafa que dá para fazer. Eu trabalhei muito com garrafa quando eu trabalhava com células. Eu fazia inoculação de óxido nítrico nas células, nas mitocôndrias.
e eu utilizava as garrafas. Tubos de ensaio e outros tipos de tubo de ensaio. Esse aqui você compra pronto, esse meio de cultura é uma série bioquímica para fazer um teste específico. Bom, então a gente plaqueia onde? Dentro da capela de fluxo laminar, tá? Abro, coloco o meio e tá pronto então a minha plaquinha. Eu vou esperar ela resfriar e ela tá pronta pra gente colocar depois as amostras aí para teste, tá? Assim, desse jeito ela está pronta para começar um teste. Muito bem, então se ela tá pronta, agora eu preciso colocar a minha amostra, que eu quero ver se tá contaminada ou não. Esse processo a gente chama de inocular. A gente vai pegar o micro-organismo, ou seja, pegar a amostra, que eu acho que tem micro-organismo ou não, e vai colocar essa amostra na placa de Petri, ou na garrafa, ou na placa de 96 poços, enfim, tá? Inocular é colocar a amostra na placa. Tá? Aqui dá para ver que é um micro-organismo bem específico, porque olha a paramentação, né? Até aquela que, ó, a respiração tá aqui. E aqui ela tá pegando, então aqui, ó, para vocês verem. Aqui é a amostra, tá vendo? Tá num tubo de ensaio. Ela pegou cabo de colle com uma alça de platina, molhou aqui dentro, pegou essa alça e colocou a amostra com a alça aqui na placa pronta, tá? Ó, um outro exemplo. Aí usando a placa de 96 poços e uma pipeta. Certo? Inocular, então, é pegar a amostra e colocar na placa de Petri pronta, tá? Aqui tem um cuidado, gente, ainda mais se vocês forem utilizar a alça de platina para molhar, então eu molho a alça de platina onde tá a minha amostra e vou colocar essa amostra na minha placa. Flambei a alça de platina para ela esquentar e matar qualquer micro-organismo que pode estar grudado ali. Aí eu abro o tubo de ensaio, olha onde eu segurei. Eu falo que a gente tem que ser um polvo no controle microbiológico, porque tudo tem que ficar na tua mão. O mínimo de coisas possível a gente põe na bancada. E se puser na bancada, essa bancada tem que estar higienizada e sempre tudo virado para cima. Porque, por exemplo, tampas virado para baixo, você contamina também. Então, tudo que puder ficar na tua mão, você fica. Então, imagina que isso aqui é um tubo de ensaio fechado, tá? Eu tô com a minha alça de platina aqui. Aqui na frente tá o meu tubo de ensaio. Vai dar pra ver. O meu tubo de ensaio. Então, aqui é a minha alça. Eu abro o tubo de ensaio com esse dedo pra eu não ter que tirar a tampa e pôr. Fico, molho a minha alça, fecho o tubo. Esse tubo eu já flambei no bico de Bunsen. Flambei no bico de Bunsen. Aí, volto lá pra minha estante, ele vai ficar em pé. Essa alça, agora eu vou pegar a placa e vou inocular o micro-organismo, a amostra nessa placa, tá? Tudo que for possível não pôr na bancada, não coloquem na bancada, tá? Aqui tem uma simulação quando a gente não tem uma capela de fluxo laminar. Atenção, isso é muito inseguro, porque o melhor equipamento é a capela de fluxo laminar. Mas se não tiver, a gente pode fazer uma área semi-estéril ou uma área quente, que a gente coloca o bico de Bunsen, às vezes 2, e nessa área entre o bico de Bunsen é uma área que o ar não tá quente, então matou os micro-organismos aqui. No laboratório, nós não temos capela de fluxo laminar. E a gente vai usar essa ideia da área estéreo, certo? Ou a área semi-estéreo, ok? Mais uma vez aqui, então, ó, flambar é esquentar o tubo de ensaio ou esquentar a ponta da alça, porque, lógico que o tubo de ensaio de vidro você vai ficar 3 horas, né? Mas você flamba só para aquilo que tá ao redor ali a gente poder esterilizar. Flambei, coleto o micro-organismo dentro da minha amostra
e aí eu inoculo isso na placa, tá? Olha aqui ele segurando no dedinho a tampa também, aí você inocula na placa, tá? Muito bem, gente. Então a gente já sabe que inocular é colocar a amostra que a gente quer testar dentro de uma placa ou de um tubo. Só que tem técnicas diferentes para inocular. Ou seja, pegar a minha amostra e colocar ela na placa, tem técnicas para isso. E a gente chama isso, como é que a gente vai fazer isso, né? A maneira como a gente vai colocar a amostra na placa, a gente chama de semeadura, tá? Então, inocular é simplesmente pegar a amostra e colocar na placa. A técnica para colocar na placa, a gente chama de semeadura, tá? E existem diferentes semeaduras. Então, o primeiro tipo de semeadura é o semeadura em estrias. Gente, as famosas estrias, estria não é um rompimento da pele, são risquinhos. E é exatamente o que a gente faz. Imaginem que isso aqui na minha mão é uma alça de platina, por exemplo. Então, vamos lá. Abri o tubo de ensaio, flambei no bico de Bunsen, coletei a amostra, fechei. Flambei a alça, coletei a amostra, fechei. Então, eu tô com a minha amostra aqui. Aí, eu vou pegar a minha placa, ou o meu tubo, que tá com meio de cultura dentro, e vou estriar. Estriar é fazer esse processo aqui, ó. Ó. Isso é fazer estria. Já vai ter na foto ali que vai ficar melhor para vocês verem. E eu vou rodando a placa e fazendo essas estrias levemente. Eu não furo o meio, eu só passo por cima do meio essa minha amostra. Ou, se for em tubo de ensaio, eu vou enfiar e vou fazer de cima para baixo, de baixo para cima, a estria, tá? A técnica em picada, ela é utilizada só para tubo de ensaio. Você pega a tua alça, molhei na amostra, pega o tubo de ensaio que o meu meio de cultura tá aqui dentro e só tuc, é uma picada mesmo e coloco a amostra por picada, tá? E a técnica mais comum é a semeadura em esgotamento. A gente faz estriamento e esgotamento. O que é o esgotamento? Tubo de ensaio, né? Peguei a minha amostra. Se eu ficar fazendo isso aqui, ó, aqui tá a placa, né? Ficar fazendo isso aqui, eu não tô esgotando. Eu tô simplesmente pegando cada vez mais. Esgotar, uma vez que você molhou na amostra, você não pega mais. Tudo que tiver aqui, que foi possível ficar grudado aqui, você vai espalhar na sua placa, fazendo a técnica da estria, tá? Eu vou mostrar melhor para vocês já já. Esgotamento é quando eu não fico pegando a amostra, não repito o processo, pego uma vez. E estriamento é esse processo de fazer estrias, é um zigue-zague, tá? Mais ou menos assim, então, ó lá, flambei, peguei a amostra, pego uma vez a amostra e faço a técnica de estrias em zigue-zague até o centro da placa. Eu viro a placa, faço onde eu não fiz ainda, viro a placa, faço onde eu não fiz. Eu faço 4 vezes, é como se eu dividisse a placa em 4 e fizesse 4 vezes o processo. E vai ficar assim na prática, depois que ela crescer, se tiver micro-organismo, tá bom? E aí, gente, vai ter um link lá no roteiro de vocês para vocês olharem. É um vídeo de vocês olhando como é que faz essa técnica de estriamento e esgotamento, tá bom? Abra um link lá no roteiro para vocês verem a técnica na prática. Muito bem, então chegamos aqui. Estamos com o meio pronto. Eu já coloquei o meio na placa, inoculei, pegando a amostra e colocando na placa. Inoculei utilizando, por exemplo, a técnica de semeadura de estriamento e esgotamento. E tô com essa placa pronta. Agora, o que eu faço? Coloca para crescer. Tá tudo pronto. Eu já dei o alimento e já coloquei a amostra, que teoricamente tem o micro-organismo. Agora eu tenho que fazer o quê? Dar temperatura. E agora a gente vai
incubar. Então, mais um termo para vocês. Incubar é colocar a placa pronta numa incubadora, numa estufa, tá? E ali ele vai ficar, depende do tipo de teste, em média 4, 5, 7 dias, tá? Para ela crescer. Ok? Coloco na estufa, controla a temperatura 37 graus, enfim. Depende do teste. E ela vai ficar lá por esse tempo crescendo. Então, o micro-organismo come e cresce. Come, cresce, come, cresce. Tá? Mais umas fotos aí pra vocês. Ótimo! Se a gente chegou até aqui, a nossa placa já tá pronta, inoculada. O que eu preciso agora ver? Análise. Eu preciso ver se cresceu, né? Porque ela pode ser que eu coloquei a amostra e não tenha contaminação. Tomara, né? Se a gente estiver falando de medicamento, então, alimento. Então, agora a gente vai começar a fazer a análise para ter o resultado, se a amostra estava contaminada ou não. E se ela estava, existem testes para saber se estava contaminada pelo quê? Quanto de contaminação que tem, eu consigo falar a quantidade e eu consigo falar que tipo de micro-organismo micro-organismos tem naquela amostra contaminada, certo? E a gente vai para o nosso último passo, que é partir para as análises, ok? Nesse ponto, gente, tem muita coisa, tem muito teste novo, tem muitos aprofundamentos, tá? Eu vou passar bem pelo geralzão. Então, vamos lá, nossa placa tá pronta e olha, cresceu. Isso que tá aqui, ó, é crescimento de micro-organismos, tá? Formando colônias. E aí, essa análise vai depender, então, de qual o teu tipo de estudo, certo? Bom, um tipo de análise que a gente tem é olhar quantas colônias nós temos para fazer a contagem. Gente, quando eu falo colônia, isso aqui, essa bolinha, não é uma bactéria, é uma colônia de bactérias. Unidade formadora de colônias, que é o UFC, tá? Isso aqui tem milhares de bactérias aqui dentro de uma bolinha, tá? Aí, o que a gente costuma fazer? Se tem milhares, você concorda que milhares não vai dar para ver no microscópio? O que a gente tem que fazer? Uma sequência de diluição, tá? E isso aqui é praticamente o roteiro da semana passada, que vocês fizeram. O último exercício é essa sequência de diluição, tá? Por que a gente dilui? Porque no mais diluído a gente consegue contar. Porque quando tá muito concentrado, é tanta bactéria junto que você não consegue nem contar. Aí aqui ela tá espaçada, a gente consegue fazer a contagem e aí a gente vai multiplicando por quanto a gente diluiu para descobrir quanto que tinha numa unidade formadora de colônia inteira, tá? Lembra da placa da câmara de Neubauer? Pois é, fizemos a diluição. Essa diluição aqui, o que eu vou fazer? Eu consigo contar. Então, eu pego um pouco dessa solução. Aqui cabem exatamente 0,2 microlitros. É muito pouquinho. E aí, a gente coloca na placa. Ele espalha na placa. A hora que a gente vai no microscópio, a gente enxerga esses quadrantes, ó. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. E se aqui tinha bactéria, ela se espalha, tipo assim. Aí, como que a gente faz? A gente olha no microscópio e a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai fazendo esse procedimento aqui, ó. Começamos aqui, contamos. Começamos aqui, contamos. Aqui, contamos. E contamos. Então, a gente conta os 4 quadrantes. A gente pode contar de cabeça, tipo, 1, 2, 3, seu olho. Enquanto seu olho passa, você vai fazendo a contagem. Ou a gente tem os contadores de célula. É que nem maquininha de escrever, e você vai assim, enquanto seu olho passa contando quantas tem, você já registra no contador. Então, quantas vezes você apertar, ele vai registrando e você tem a quantidade. Então, nesse caso, você teria a quantidade de células, né, de bactérias, em 0,2 microlitros, que é o que foi aqui. E a gente vai fazendo a multiplicação inversa, quanto que eu pus aqui, até chegar nessa quantidade que tem aqui. Tá? É mais ou menos assim que a gente conta. Olha, quando a gente olha no microscópio, é assim que a gente vê. Então, meu olho vai passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
até a gente conseguir contar todos os quadrantes. Quadrantes é esses quadrantes aqui, tá? Que é o que aparece na câmara de Neubauer no microscópio, certo? Muito bem, então a gente pode fazer essa análise por contagem, como esse exemplo que eu dei. A gente pode fazer por espectrofotometria. Que é isso? Pegar, coleto uma colônia, diluo essa colônia e essa diluição vai para o aparelho. Lembra? O espectrofotômetro é aquele aparelho que a gente põe uma cubeta dentro do aparelho, é escuro dentro, fecho e passa o feixe de luz. E o feixe de luz consegue dar dosagem, então dá a quantidade de bactérias que tem, tá? E outras coisas que a gente pode fazer é descobrir, então a gente pode contar. E a gente pode descobrir qual é o micro-organismo. Como que a gente descobre qual é? A gente pode fazer a teste da coloração de Gram, que vocês já devem ter ouvido falar, e a gente vai repetir, que a gente coloca um corante e ela pode ficar, essa bactéria, ela absorve a cor ou rosa ou azul, dependendo se ela é gram positiva ou gram negativa. Isso do gram interfere para saber a espessura da parede da bactéria, se ela é mais patogênica ou não. E outra coisa, né? A gente pode fazer uma comparação técnica através de análises microscópicas. Então, você olha no microscópio, vê a característica, você pega a literatura e compara, ó, essa característica é essa e essa aparece aqui. Ah, então é tal bactéria. E aí a gente identifica por comparação. Dá para fazer um monte de coisa. Então, testes são infinitos. Lembra? Teste de turbidez, teste de filtração em membrana. Lá no comecinho da aula eu coloquei os tipos de teste. Aí, aqui vai seguir para isso. Ok? Ah, coloquei algumas imagens aí de placas contaminadas. Certo, gente? E aí, essa é a parte conceitual. Lá no laboratório, a gente vai fazer o meio de cultura, a gente vai fazer coletar em vários locais, tá? Da escola, do laboratório. A gente vai fazer a amostra de matéria-prima também, para ver se a matéria-prima está contaminada. A gente inocula na placa, põe essa placa para crescer e depois a gente vai analisar, tá? Então, a gente vai fazer todo esse passo a passo na prática. Combinado? Muito obrigada, meninas. Até o próximo.